Olá pessoal, sejam bem-vindos à continuação da nossa aula de cálculo numérico. Então chegou a tão prometido o método dos mínimos quadrados, né pessoal? Por que esse método é tão assim prometido, né? É porque é o seguinte pessoal, talvez do conteúdo que nós vimos até agora, esse é o mais perto de aplicações diretas que vocês têm. Ou seja, os outros conteúdos estão implementados em algoritmos para achar zero de função e assim por diante. Já o método dos mínimos quadrados é necessário ter compreensão dele, porque ele trata, em essência, de aproximar dados por funções. Isso é relevante quando você quer inferir sobre o teu sistema de estudo a partir de dados que você coleta em amostra. Então, sem dúvida, sem dúvida mesmo, é o método mais relevante que a gente tem aí para quem vai trabalhar com a prática, lá, com o campo, colher amostras, tá? Bom, o que eu quero tratar nesse assunto de hoje? Então, qual que é a ementa para hoje? A proposta é a gente falar da motivação disso, por que é tão relevante isso. Depois, falar da construção do método. Nós vamos restringir a um caso discreto e uma técnica só, que é para o caso linear, mas a gente vai comentar um pouquinho dos casos gerais e trabalhar com esse exemplo do caso linear. É uma proposta simples, é algo rápido, porque no Excel ou qualquer outra software aí de manipulação de dados, você tem lá a opção de interpolar via a função que você quer. Tá? Em particular, essa que nós vamos ver é uma das especificações lá. A gente precisa apenas entender o método. Precisamos virar perito nele. Precisa entender como ele funciona, né? Bom, nós vimos na aula passada o seguinte, passando aqui para a motivação, né? Nós vimos que quando você tem um conjunto com n mais 1 pontos, x0, x1 até xn, lá na interpolação de polinômio de Lagrange, chamada interpolação polinomial, né? Nós vimos que com n pontos você precisa de com n mais 1 pontos você precisa de um polinômio de ordem n. Em particular, pegamos 3 pontos como exemplo e tivemos que construir uma função de ordem 2, né? Um polinômio de ordem 2 para interpolar isso, cujo gráfico deu uma parábola. Bom, o que acontece, pessoal? E se eu não quisesse usar n pontos? Porque tem uma desvantagem lá. Aquilo que cria uma desvantagem. E eu já vou explicar qual é a desvantagem. Quando a gente começou a estudar aquilo, a gente percebeu que tem um erro associado. Volta na aula anterior, você vai ver que existe um erro. Como é que a gente definiu o erro, pessoal? A gente definiu assim, ó. Vamos supor que você colheu amostras. Então você tinha um conjunto de pontos. Antes eu começava por x0, mas aqui eu vou começar por x1 para facilitar a implementação do método, tá? Então vamos lá. Você está no laboratório, tem um conjunto de amostras. Aí você produziu amostras x1, y1. Aí você fez outra medição, sei lá, temperatura versus profundidade do lago. Nós falamos isso na aula passada, né? Aí você mediu e encontrou x2, y2 e foi medindo. Encontrou até lá um xn e yn. Muito bem, você fez o seu trabalho. Só que alguém perguntou para você o seguinte: você pode, por favor, escrever isso num gráfico para mim? Aí você falou, posso. Escreveu x1, y1, né? Escreveu x2, y2 e assim por diante. Incrível, ótimo. Bom, aí eles falaram, mas a gente precisa estimar o valor que supostamente o sistema adquire quando eu tomo um x barra aqui, intermediário. E aí ficou a pergunta, pessoal. A gente não sabia responder essa pergunta, certo? O que a gente fez para lidar com isso aí? Bom, a jogada que a gente propôs é, vamos usar um polinômio. Que tal o polinômio de Lagrange? N pontos, pegue um polinômio de ordem n-1. Né? E a gente criou o polinômio de Lagrange. Quando a gente fez isso, a gente chamou esse polinômio de P. Vamos chamar de Pn. Na verdade é Pn-1, porque eu tenho n pontos agora, tá? Pn-1 de x. A gente falou, bom, já que a gente vai usar um polinômio, esse polinômio passa em todos os pontos. Então ficava algo assim, ó, passava em todos os pontos. Tá? Passava aqui, passava aqui, passava aqui, passava aqui, passava aqui. Depois o polinômio faz isso, se você fizer o gráfico dele. Ó. Se você fizer as tarefas, vai perceber que o polinômio ele vai para o infinito depois, tá? Ele passa em todos os pontos, mas às vezes ele tem um comportamento um tanto quanto estranho. Vou confessar isso, tá? Por exemplo, às vezes para ele passar em 2 pontos, ele vai, cresce muito, decresce. Aí quando vai chegar aqui, ele decresce demais e volta, e decresce demais e tudo. Tá? Tem uns problemas ao tentar usar a interpolação polinomial, tem que confessar. Aí o que acontece, pessoal? Você
tinha um valor aqui e outro valor aqui. De repente, quando você faz essa interpolação via polinômio de Lagrange, acontece do x barra ser assumido num valor alto, diferente daquilo que você esperava. Você esperava que o x barra estivesse por aqui, ó. E ele vai e aparece lá em cima o valor do y associado ao x barra. Só usando o polinômio e tentando calcular o Pn de x barra dá esse problema aí, sabe? Então essa aproximação via Pn de Lagrange causou um certo erro. A gente mediu ele, a gente chamou de erro na variável x barra, que é o valor do polinômio menos o valor que a gente quer assumir. Eu supus, e a gente tomou a liberdade de assumir que o valor era uma f de x barra, tá? Ou seja, é como se existisse uma função f que realmente modela o sistema, cujos valores para cada x eu chamei de xi, ok? Ou seja, eu estou pensando que o yi, cada y é como se fosse um f de x, tá? Os valores f de x são os diferentes xi, tá? Os y. Bom, é claro que, escrevendo dessa forma, a gente escreveu o tal do erro, que é o valor do polinômio menos o valor real. Primeiro, a gente não consegue medir esse erro porque a gente já não tem essa informação. Se a gente tivesse essa informação do verdadeiro valor do sistema, a gente não estava fazendo interpolação. Mas é justamente por não ter isso que a gente cria a interpolação, né? Então a gente já não sabe medir esse erro. Já começou por aí. Então, qual que é o valor do erro? Não sei. Então isso é o que enfraquecia o nosso antigo método. Outro problema, pessoal. O que eu quero? Diminuir o erro, não é? Diminuir o erro? Então, eu vou propor uma outra solução, que é legal no certo aspecto. Eu não vou precisar mais de n mais 1 pontos, igual eu precisava de polinômio. Isso é ruim, porque o polinômio fica muito grande. Então, para 1 milhão de pontos, eu vou ter um polinômio de ordem 1 milhão. Eu tenho que calcular a potência elevada a 1 milhão de cada valor do x barra para resolver e concluir o valor. Não é uma coisa muito interessante por vezes, sabe? Tem uma outra maneira que é chamada de aproximar por uma função minimizando o erro. O erro é expresso em quadrados, depois a gente chama de método dos mínimos quadrados. E é justamente sobre isso que a gente vai tratar agora. Tá? Então o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai encontrar uma solução que faz isso aqui. Ó. Ao invés dela passar em todos os pontos e criar essas confusões todas, ela vai tentar diminuir o erro. Então a gente vai medir esse erro e vai transformar isso num problema de cálculo 2. Tá? Eu não vou fazer toda essa etapa não, mas essa é a proposta que o livro-texto faz. Transforma num problema de cálculo 2, de achar máximo e mínimo, e acha o mínimo do erro. Esse é o truque. Quando você procura o mínimo do erro, acontece algo interessante. Porque quando você tenta achar esse tipo de solução, surge algo parecido com isso aqui. Ó, uma curva mais branda, que passa mais ou menos entre os valores aqui. Aí quando você tenta medir os erros, agora não passa mais em cima do valor. Por exemplo, não passa em cima do x1. Ele passa um pouco diferente do par x1 e y1. E aparece naturalmente uma distância aqui, ó. Aparece essa distância. Então surge um errinho aqui, surge outro errinho aqui, surge outro errinho aqui, outro aqui. Para cada ponto da amostra vai aparecendo pequenos erros. Eu somo todos eles, tomo o quadrado e tento achar qual é a curva que faz isso ser o menor possível. Isso é o que a gente chama de método mínimo quadrado, a grosso modo. Vamos trabalhar com ele um pouco e aí vocês vão entender melhor o que eu estou dizendo. Tá bem? Então, já fixando as nossas convenções, o erro é medido por isso aqui, mas antes de falar do erro, eu tenho que falar da função que a gente quer aproximar, ok? Então, todo esse método não precisa de uma função explícita. Já vou adiantando isso. Então, quando você vai implementar no Excel, você não tem que criar função nenhuma, tá? Não confunda as coisas. Você vai chegar lá e vai falar para o conjunto de dados. Esse é o conjunto de dados, interpole. E ele vai criar a interpolação conforme a função que você pedir. Só isso. Porém, para fins didáticos, nós vamos supor que existe uma função que modela o erro. Então, na prática, o método dos mínimos quadrados trata de aproximar uma função. Na teoria trata de aproximar uma função. Na prática, pode ser simplesmente por uma aproximação por um conjunto de dados, ok? Então vamos lá. Nossa convenção seja f uma função real. Convenção para xi qualquer, nós vamos escrever f de xi igual a um yi. Ok? Então, dado um conjunto de dados, eu esqueço a função e trabalho com um conjunto de dados. Se não, eu suponho que é uma função. Onde x1 até xn são números reais.
distintos, tá? É claro que se eu estou falando de uma função, são números reais distintos. Se for repetido, o y e seria repetido, daria problema no método que eu vou definir agora. Então, suponha que eles são distintos, tá? Muito bem, então o que a gente quer é encontrar uma função g que aproxima essa função f, ou que aproxima os dados de entrada aqui no meu sistema, tá? Então, o objetivo é encontrar uma função g que minimiza o erro em relação a esses dados aqui. Que minimiza o erro. Tá, mas eu tenho que definir o que é erro. Começou por aí, né, pessoal? Ou seja, esse erro aqui, ó. Erro, eu vou dizer que é o somatório. Tá, eu não falei que são n pontos? Então eu vou pegar i variando de 1 até n das diferenças, essas que estão em vermelho aqui, ó. O yi menos o valor da função. Ou seja, de g, aqui não tem módulo, de g de xi menos f de xi. Ok, pessoal? Esse f de xi, quando a gente está dando por dados, a gente chama de yi, tá? Só isso. Então, cuidado aí que às vezes a gente vai trabalhar com os dados, né? Bom, então a gente quer diminuir esse erro aí. Por que eu peguei esse erro assim, pessoal? Só para a gente ter uma ideia de como funciona, porque esse minimiza precisa ser explicado melhor. E nós não conhecemos o valor da f, então a gente nunca vai conseguir, na prática, exibir o valor da função em todo ponto f. Tá? Então o que a gente vai fazer é minimizar ela para esses valores x e aí. Ok, pessoal? Por que eu vou escrever assim? Porque eu quero minimizar a soma de todos os erros vermelhinhos. Não quero só um, quero todos os mínimos. Vamos escrever assim só por um instante? Vou minimizar os erros, tá? Antes de pôr no somatório, só para simplificar a nossa notação. Então, nós queremos encontrar uma função que minimiza, não sei o que significa minimizar ainda, precisa dar uma definição formal, né? Minimiza os erros, que eu vou chamar de erro de xi, porque xi varia aqui, tá? Que é o valor f de xi menos o valor g de xi. Ou, se você não quer escrever uma função, se você está no Excel, o que você quer fazer é minimizar o erro, que eu posso escrever como sendo yi menos o g de xi. A função g nós vamos criar ainda, tenha paciência. Já o f de xi, ele é dado, é o valor yi da tabela que você produz lá, tá? yi, g de xi. Muito bem. Esse é o objetivo do método conhecido como o método dos mínimos quadrados. Bom, pessoal, vamos começar a tratar do método em si. Então eu preciso falar de algo sério aqui, que é o seguinte. Essa função g que está aparecendo aqui, ó, ela não é única. Esse é o ponto. O método é suscetível à função. Nós vamos fazer um caso só, que é quando você escolhe a função g como sendo de linear, ou seja, um polinômio de grau 1. Ah, professor, mas está muito ruim essa aproximação, isso vai produzir uma reta. Quero melhorar, desse jeito eu não vou conseguir escrever um sistema do modo realista. Aí, tudo bem, você pega outra função g, um outro polinômio, por exemplo, uma exponencial, seno, cosseno, depende do teu caso. Nós vamos tratar de um só, mas é claro que você pegando um material mais completo, de cálculo numérico ou de tratamento de dados, você vai aprender a lidar com outros tipos de interpolação, tá? Na internet você encontra lá várias descrições de interpolações de método mínimo quadrados para outras funções, não só para funções lineares. Mas nós vamos ficar por aqui. Então vamos construir o método? Construção do método. Bom, o que a gente quer fazer? Já falei. Diminuir o erro. Beleza? Então, vamos tratar do erro. Defina ele. Só que
nós combinamos que a função g não pode ser qualquer função. Então, por enquanto, nós vamos pegar o caso discreto, tá? Essa é uma restrição. Tem o caso contínuo. E vou pedir mais um pouquinho, pessoal. Vocês me desculpem aí, mas para simplicidade nós vamos começar devagar, né? Que é, vou pedir uma função linear. Ou seja, uma função g de x igual a uma constante A1x mais um A2. Ou seja, é um polinômio de grau 1. Qual que é o gráfico de uma função linear, pessoal? Vocês lembram disso? Isso é uma função afim, né? Isso é um assunto do ensino médio. O gráfico disso é uma reta. Você sabe disso. Já tratamos disso nas aulas passadas, né? Bom, então a gente quer achar uma reta que aproxima o nosso conjunto de dados. Será que a gente dá conta? Vamos ver. Acho que é fácil, tá? Bom, que tal começar por um exemplo? Vamos pegar um conjunto de dados simples, só para a gente entender o que está acontecendo aqui. Eu vou escolher um conjunto aqui com uma amostra com poucos pontos. Depois você pode fazer isso no Excel para um conjunto de dados maiores. Tá bem? Bom, vamos lá. Então tome uma tabelinha aí para ficar bonito. Ó, deixe o x variar e o y variar para produzir os pares de pontos que eu vou marcar aqui, tá? Vamos lá. Chame de x i a tua amostra, onde i varia de 1 a n e, claro, o yi, que é os dados que você obteve. Vamos dar nome para ele. Se quiser, pessoal, pode chamar de f de xi. Imagina que existe uma função que modela o seu sistema e você quer aproximar essa função. Essa é a justificativa matemática para a gente aproximar f, tá? E é assim que está escrito no livro texto. Eu vou escrever 0 ponto, ao invés de vírgula, para ficar na notação computacional, no aspecto do cálculo numérico. Tá? Então 0,5 ou 0,5, 0,8, uma casa decimal, para simplicidade. O que mais? 0,9, 1,0 são os dados onde eu obtive o x. x1, 2, 3, 4 e 5. Tá? 5 valores para x. 1,51, 1,82, 1,91, 2,0 e 2,1. Vamos supor que no dado experimento você obteve esses valores de medida aqui. Assim como nós fizemos com temperatura versus profundidade do lago, a gente poderia ter outros modelos aí, ok? Bom, que tal marcar esses pares de pontos? É um par de pontos, no gráfico XY, eles ganham forma. Vamos para cá? Vamos graduar o gráfico? Vamos supor que aqui é o 0,5, tá? E que aqui é 1,0. Graduar aqui com 10 unidades, então fica 0,678,9. Ótimo? E para cá? Começou no 1,0, então eu vou começar graduando aqui. Ó. Aqui é o 1,0, ok? 2,0 e aqui o 1,5. Você poderia graduar de décimo de unidade. Então 1,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2,0. Perfeito. Vamos fazer, então, vamos colocar esses gráficos, esses valores na forma do plano cartesiano aí. Vai ficar assim, ó. Você obteve a tua amostra, foi lá no Excel, exportou a sua planilha e pediu para ele gerar os dados na forma de gráfico. O que ele produz? Ele vai escolhe 0,5 e 1,51 aproximadamente aqui. Esse é o par x1, y1. Depois vira 0,8, tá 678 mais ou menos aqui. 1,82 subiu. Depois 0,9 e 1,91. Está aqui na frente, né? Esse é o terceiro ponto, 0,9 e 1,91. Não está muito ordenado. Então, aqui fica 1,8, 1,91 aqui perto do 1,0. O que mais, pessoal? 1,0 e 1,1. Então, no 1,0 ele assume o valor de 2. Então, fica outro dado aqui. E no 1,1 ele assume o valor de 2,1. Passa um pouquinho para cá. Ok? Então, são... Aqui tem 2.0, 91, 2.0, 2.1. Ok. Vamos supor que tem um conjunto de dados assim. Vamos marcar aleatório aqui um valor só para a gente entender. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem. Não está muito fidedigno com a tabela, mas a gente tem uma aproximação legal. Ora, pessoal, o que a gente espera produzir? A gente espera produzir uma curva que interpole esses dados aqui.
ok? Só que essa curva, nesse caso, é uma função linear. Ah, professor, mas não está legal. Realmente, tem um problema aí. Perdão, não é interpolar, tá? É minimizar os erros, é o mínimo quadrado. Então, o que vai acontecer? Se a gente obter uma função g de x, logo vocês vão descobrir que é uma função que passa mais ou menos aqui, assim, ó. Ela passa aqui, uma reta, tá? Por que é uma reta? Porque g de x é linear, então o gráfico de uma função linear é uma reta, né? Certo? Tá vendo, pessoal, qual que é a consequência disso aqui? Quando você tenta minimizar os erros, a curva que você obtém passa próximo à nuvem de pontos que surge lá, certo? Ela não passa em cima, igual o polinômio. O polinômio ia fazer isso aqui, ela ia passar aqui, 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 aqui. Só que, como estão 5 pontos, eu ia precisar de um polinômio de grau 4. Aqui eu precisei de uma função linear, é muito mais fácil de calcular. E o erro foi minimizado. Se você não está contente, tudo bem, você pega uma curva de grau 2 e vai fazer o seguinte, tipo uma parábola. Ela vai passar, por exemplo, aqui no meio e vai subir. Vai minimizar o erro. Ou vai ficar como que vai para baixo. E de grau 3, melhor ainda, porque grau 3, o polinômio pode fazer isso, vir para cá e para cá. Então você consegue melhorar só usando o polinômio, fazer uma boa aproximação dos seus dados aí. Ok? Então o método mínimos quadrados é talvez, como eu já enunciei no início da aula, um dos mais importantes aí para tratamento de dados experimentais. Muito bem. Temos a ideia e temos a proposta da função, já sabemos que a gente quer minimizar o erro, então vamos fazer isso. Nada nos impede de caminhar nessa direção. Bom, então o que é o erro? O erro, ou desvio, é, por definição, isso aqui, ó. O erro, para cada valor xk ou xi, é o valor da função. Mas nós falamos desde o começo que a gente quer aproximar uma função f. Aproximar uma f de x tal que f de xi é igual a yi. Então, suponha que existe uma função que modela o sistema. Então, eu quero aproximar ela, ou seja, eu vou definir o erro como sendo a função que eu vou aproximar via uma função g. Ou seja, um f de xi menos um g de xi. O erro é o que nós já desenhamos, é a distância daqui para a função que se aproximou. Eu vou pegar todos eles e vou somar, ok? Podemos escrever assim ou escrever como sendo xi menos yi, né? F de xi menos y. Ou yi menos g de xi. Muito bem. Onde i varia de 1, 2 até n. Ora, o que a gente quer? Minimizar. Tá? Então, qual que é a motivação? É encontrar o mínimo. Tá? Bom, nós temos uma função linear. Isso é variável, então nós temos que encontrar o valor de A1 a A2. Então a motivação é encontrar A1 e A2. Logo, se você fixa A1 e A2, você fixa uma reta. Fixa a função g. Então qual que é a motivação? Procuramos A1 e A2, são constantes, tá? São números, a gente quer encontrar esses números. Tais que a função... Qual função, pessoal? A função que dá os erros, tá? Então, a função g de x minimiza. Mas o que é minimiza, professor? Minimizar é encontrar o mínimo de uma função que vai surgir lá na frente. Eu vou dizer ela daqui a pouco. Então, uma g de x que minimiza o erro. Mas não é o erro pontual, é a soma dos erros. Porque se eu minimizar a soma dos erros, em particular, eu minimizei um erro em particular. Eu minimizei todos eles, né? Então eu quero minimizar a soma dos erros. Então, somatório para ir variando de 1 até n do erro de cada xi. Quero diminuir cada erro xi. Bom, como ele pode ter um sinal positivo ou negativo, para efeito de simplicidade, eu não vou pôr módulo de função, eu vou pôr ele ao quadrado. Bom, eu falei que o método era o método dos mínimos quadrados. E aqui, pessoal, está aparecendo um quadrado nos erros. Eu tomei o quadrado dos erros. Qualquer semelhança não é coincidência, tá? O termo método dos mínimos quadrados surge daí. Ou seja, eu quero o quadrado dos erros, mas eu quero o mínimo deles. Só que o erro depende da função g.
E a g tem a ver com os parâmetros. Então minimizar isso é encontrar a1 e a 2, tal que essa função fica a mínima possível. Como se faz isso? Pega o livro texto e dá uma olhada lá. Ok? Como é que se faz isso, pessoal? Você deixa essas variáveis, trata elas como se fossem variáveis, calcula essa fórmula, expande ela, vai aparecer uma função linear de duas variáveis, de grau 2 aí no caso, uma função quadrática. Você vai, isola ela e monta um sistema. A solução desse sistema é justamente o valor de A1 e A2. Ok? Como é que eu monto esse sistema? Você usa os máximos e mínimos lá do curso de cálculo 2. Você quer achar um mínimo de uma função na variável A1 e A2. Calcula as derivadas parciais, monta a matriz hessiana, acha os pontos críticos e aí vai surgir o sistema que eu vou colocar aqui. Não vou justificar tudo, então a motivação é minimizar essa função. Qual é o procedimento para minimizar? Não vou contar porque vai dar um pouco de desvio do nosso assunto. Vamos direto para o sistema que surge quando a gente tenta minimizar, porque encontrou o A1, encontrou o A2, encontrou a g de x. Encontrou a g de x, achou a reta, resolveu o problema. Ok? Então vamos lá. Qual é o sistema que surge quando a gente aplica esse método dos mínimos quadrados? Então, a definição do A1 e do A2. Ou seja, A1 e A2 as constantes que definem a função linear g de x, né? Então, essa definição de A1 e A2 são as soluções desse sistema aqui, ó. Bom, o sistema é um pouquinho extenso, vamos ver se cabe aqui no quadro. E esse sistema aqui, ó. Ups. Qual é o primeiro coeficiente do sistema? É o somatório, para ir variando de 1 até m. Pessoal, eu vou pegar m pontos, tá? Por que não n? Porque depois eu vou falar um pouquinho do caso de n equações, tá? Então, pega aqui m pontos. Muito bem, somatório xi ao quadrado. Tudo isso multiplicado o A1. Mais, o que mais? Somatório, para ir variando de 1 até m. Quem são os xi? São essa primeira linha aqui. Toma o quadrado deles e vai somando. Agora, sem tomar um xi ao quadrado, toma só ele. Beleza. Isso aqui vezes o A2. Igual, o que mais? O somatório, para ir variando de 1 até m, do x e vezes o valor da função f de xi. Ou, como queira, o yi, f de x e yi. Ok? Tem que saber montar esse sistema, tá, pessoal? Senão não resolve. E, bom, até agora, pessoal, olha só, eu tenho uma equação, isso aqui vai virar um número, isso vai virar um número, isso vai virar um número. Só usar essa tabela, por exemplo. Vocês vão descobrir, a gente faz daqui a pouco. Essas aqui são as incógnitas do sistema. Então, por enquanto, eu tenho uma equação linear nas incógnitas A1 e A2. Vamos montar outra equação. Essa aqui, ó. Eu vou repetir esse aqui, ó. Isso é legal. Eu vou repetir ele. Vai ficar somatório para ir variando de 1 até m do mesmo. Então não preciso calcular de novo. Já calculei uma vez, então eu vou repetir. Vezes o A1. Ok? Mas, agora surgiu um termo aqui que é o n, onde o n, vamos chamar de m, suponha que eu tenho m pontos, não vou causar confusão, mas o m vezes o A2. Tudo isso igual a um outro somatório. Qual é o somatório? Do f do xi para ir variando de 1 até. Ok, pessoal, então é um sistema, que é um pouquinho confuso talvez na anotação no quadro, mas é um sistema que tem uma equação aqui, outra equação aqui e duas incógnitas A1 e A2. É um sistema de duas equações e duas incógnitas. Digo mais, ele sempre tem solução, tá? Bom, como é que acha a solução desse sistema aí, pessoal? Várias maneiras, aí você fica à vontade para resolver do jeito que você prefere. Vamos escrever na forma de matriz? Vou reescrever esse sistema na forma de matriz, tá? Então tem que aparecer uma matriz 2×2, que é um sistema 2×2, né? E uma matriz coluna, nas incógnitas A1, A2. Vou escrever aqui. Mais prático. Se eu tentar reescrever esse sistema aqui na forma de matriz, vai ficar assim, ó.
aqui vai ficar um termo da matriz, que é o somatório, i variando de 1 até m, tá? De xi ao quadrado. I variando de 1 até m. Aqui vai ficar o somatório de xi, i variando de 1 até m. Aqui vai ficar igual, essa diagonal é igual ao somatório de xi, i variando de 1 até m. E aqui não fica nada, fica só o m, a quantidade da amostra, tá? Vezes o A1, A2. Vetor coluna. Igual a o vetor coluna, que são os coeficientes. Somatório de f de xi, xi. I variando de 1 até m. E embaixo o somatório de f de xi. Então você pode montar o sistema na forma matricial ou montar o sistema na forma linear, como queira, ok? São equivalentes. Geralmente é o computador quem faz isso. Então, quando você pede interpole, ele monta o sistema, resolve e te dá a solução rapidamente. Essa é uma interpolação, é um método mínimo quadrado com aproximação linear, ok? Bom, novamente é uma matriz 2×2, duas incógnitas, duas equações, né? Vamos fazer um exemplo para esse caso aqui? Ver se a gente acha a equação dessa reta, ou seja, acha a 1 e a 2. Vamos fazer, para a gente entender o que está acontecendo. Exemplo. Para cá. Vamos fazer esse somatório aqui. Então, o que a gente tem? Somatório do xi ao quadrado, só que xi variando de 1 a m. M aqui no caso é 5. Então vai ficar esse ao quadrado, mais esse ao quadrado, mais esse ao quadrado, mais esse ao quadrado. Enfim, faça todas as contas. Vai surgir um número. Aproximadamente 3,91. Certo? Faça aqui, ó. Esse aqui não é ao quadrado, então só somar essa linha inteira. Vai surgir quanto, pessoal? 4,3. Faça a conta. E aqui, não é igual esses dois? Então essa diagonal fica igual. 4,3. São quantos pontos? M é 5, porque vai de 1 a 5. Então aqui eu ponho o 5. Vezes o A1, A2. Igual a somatório desse número vezes esse, ó. Xi vezes f de xi. Então 0,5 vezes 0,51, mais 0,8 vezes 1,82, mais até o final. Então quanto é que vai dar esse somatório? Tem uma cola, dá 8,24. E aqui é só o somatório dessa linha aqui, tá? 1,51 mais 1,82 e assim por diante. Isso dá 9,34. Ótimo. Então nós montamos um sistema que tem duas incógnitas, A1, A2, e tem duas equações. Dá para resolver? Claro que dá. Eu sei fazer? Talvez saiba, mas dá trabalho. Então eu vou colar a resposta aqui, tá? Nesse exemplo, a cola da resposta é o seguinte. A definição de A1 e A2 aplicada ao método da resposta do sistema. Nesse caso, vai ficar que a solução do exemplo é A1 igual a 0,98 aproximadamente. E A2 aproximadamente. Tem alguns erros aí para resolver o sistema. Então vai dar 1,02 ou 1,03 aproximadamente. Logo, se G é uma reta, ele é da forma 1x mais A2. Então G de x vai ser da forma 1x, nesse caso 0,98x mais o A2, que é 1,03. Vamos tentar fazer essa reta aqui no gráfico, vamos ver se funciona. Tá no 1,0, deu 2,0, tá aqui. Ops, esse aqui passa aqui, vamos corrigir aqui para ficar fidedigno. Então, no 0,5 deu 1,51, mais ou menos bom. 0,8, 1, 2, 3 aqui deu 1,82. 0,9 deu 1,91. 1,0 deu 2 e depois deu 2,1. Ótimo. Então ele passa aqui. Vai ficar uma escadinha assim. Muito bem. E aí? O que a gente consegue com isto? Faz a reta aí, né? Passa aí. Ela passa no... Quando x é 0, dá 0,98. Então, se x for 0, ela vai passar no 0,98, bem abaixo do 1. Se x for... Não, perdão. Quando x for 0, ela dá 1,03. Então, passa um pouquinho acima do 1. Quando x é 1,
ela dá quase 2. Então, no x a 1 ela dá quase 2. Tá mais ou menos aqui. Então, mais ou menos essa reta aqui mesmo, tá? No computador você consegue uma precisão melhor. Então, aplicamos os métodos e produzimos uma reta. Aí fica a pergunta, mas se eu não gostar da reta? Se eu quiser fazer para algo de ordem maior, uma função de grau 2, um polinômio, grau 3, 4, para melhorar isso aí. Aí, pessoal, surge um outro problema, surge um outro sistema de equações lineares, tá? Tem que resolver ele, só que a ordem cresce junto. Então, se eu quero uma função de grau 3, eu preciso de um sistema de 3 equações, 3 incógnitas. Grau 4, 4 equações, 4 incógnitas. As incógnitas são as coeficientes do polinômio, caso você queira usar uma equação polinomial. Se for uma exponencial, outra função, aí eu desconheço o método, mas certamente tem também outros tipos de método mínimos quadrados, ok? Muito bem, pessoal. Então, um exercício de participação para a gente praticar, que não pode ficar sem, mais ou menos esse sistema aqui, tá? O que a gente vai fazer agora, pessoal? Lembra lá na aula anterior, a gente falou do problema do lago, profundidade versus temperatura? Volta lá e colhe os dados daquilo lá. Tá? Então volta na aula anterior e tome os dados do exemplo anterior. O exercício de participação é sobre o problema do lago. Exercício. Valendo os pontinhos de participação, né? Participação. Então, para o exercício anterior do lago, para o exercício anterior, onde você tinha, xi era a temperatura do lago, da água no lago, e yi é a profundidade, volta na videoaula anterior, você tem uns dados interessantes lá, né? Ou seja, yi era alguma f de xi. Eu conheço a função f, pessoal? Não conheço. Eu não sei quem é essa função f. É essa que eu quero estimar. O que eu tinha antes era um polinômio que eu pensei em substituir a função f. Agora é diferente. Nós vamos interpolar por vamos fazer o método mínimo quadrado e aproximar a função f por uma função g linear, ok? Então é isso que a gente vai fazer. Resolve ele, onde lá você tem i variando de 1 a 7, tá? Eu comecei variando de 0 a 1 a 6, mas agora eu vou variar de 1 a 7. Então o meu x0 é o x1, o x2 é o x1, e assim por diante, só deslocar as coordenadas lá. Ok? Então monta o sistema, você vai descobrir que vai de 1 a 7, então o m, nesse caso, é 7. O que você vai fazer no item A? Vai fazer isso aqui, tá? Então escreva o sistema linear que é dado pelo método mínimos quadrados, tá? Então, escreva o sistema linear para o método dos mínimos quadrados. Com g de x igual a 1x mais a 2. Logo, se eu vou escrever o sistema que nós falamos agora há pouco, que é um sistema linear, no método dos mínimos quadrados, eu estou pensando que g de x é uma função linear. Então, o método dos mínimos quadrados para uma função linear, né? Então, as incógnitas do sistema vão ser a 1 e a 2, acabamos de ver. Resolva o sistema. Já que você vai montar, ele resolva. Tá? Resolva o sistema. Aí você vai encontrar a função g linear, a reta, tá? Que aproxima, minimizando o erro lá. Já que você está fazendo isso, aproveita para representar graficamente. Faça o que nós fizemos aqui. Pode fazer manualmente ou pode fazer usando um programa gráfico para método dos mínimos quadrados. Acho que dá para fazer no Excel, por exemplo. Então, item C, represente graficamente os pontos e o gráfico da função G. Represente o conjunto. Qual o conjunto? Os pontos de coordenadas xi e yi, onde i vai variar de 1 até o 7, né? E o gráfico de g, que no caso é uma função, né? Uma reta. Ok?
Então, encontra o sistema, resolve, encontra G e representa isso no gráfico. Então, com isso a gente encerra então as aproximações de funções, a aproximação do conjunto de dados, que é o que a gente tinha para falar nessa parte de cálculo numérico. É algo importante, espero que vocês memorizem e a gente pode conversar disso no próximo atendimento.